Meus amores, eu vou utilizar, né, o modelo PDF na gravação da nossa aula. Tendo visto aqui o meu programa, o PowerPoint, ele fica em tela cheia para mim, mas na gravação ele vai sem ser em tela cheia, né? Então, esteticamente não fica muito legal. Mas vamos lá, o importante é o conteúdo. Meus amores, lembrando que na aula anterior nós ficamos, né, nesse slide, por isso que eu mudei, né, a projeção, eu coloquei em formato PDF, justamente para que a gente não perdesse, né, nenhuma das informações anteriores. Nós ficamos nessa análise aqui, relacionando a vida dos mesopotâmicos. Eu vou tentar diminuir um pouco mais os slides, né? Porque eu tô achando que ele ficou muito grande. Agora ficou melhor, tá? Aí nós temos, né, os povos, na verdade, que habitavam essas cidades que são tidas como as mais importantes. Lembrando que as mais importantes são as três de cima, nem tantas três, né? Vamos colocar assim, Assur, Lagash e Ur, né? Assur, Lagash e Ur. E também, Uruk também pode entrar como uma as importantes. Mas, no geral, a gente vai ter três mais importantes. Mas vamos aqui, cidades mais importantes, aqui nesse slide, mas para nós a gente tem um filtro maior, onde a gente vai ter Assur, Lagash, Uruk e Ur como as principais, mas aqui no geral, tá? Isindur, Babilônia, Agade, Charuquim, Mari, e assim vai. Mas, no geral, são as três ou quatro que eu falei, as maiores, né? Nipu, ainda aparecem as outras aí, tá? Nipu e Eridu também. Mas vamos aí às personalidades mais históricas da Babilônica, né? O Assurbanipal, o Hammurabi, até porque foi um rei muito próspero durante o Império aí, babilônico. Ele vai ser o rei importante na consolidação do Código de Hammurabi, Código de Lei, onde nesse código vai ter uma lei chamada Lei de Talião, né, que é aquela lei olho por olho, dente por dente. Aí a gente vai ter um outro rei, né, Sargão, Nabucodonosor, Marduk, Tiglat-Pileser. Então, assim, a gente vai ter uma série, né, dessas grandes personalidades, né, principalmente aí os grandes reis, que deixaram um legado para essa civilização aí da Mesopotâmia. Aí a gente tem um pouco da historinha dos sumérios, tá? No livro de vocês também tem. No caso, eu vou depois passar todo o material para vocês, tá? Os sumérios aí foram os primeiros, como vocês já sabem, a habitar essa Mesopotâmia, são os responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura, por isso aí eles estão muito ao sul da Mesopotâmia. Essa região, né, foi ocupada 5.000 anos antes de Cristo pelos povos aí sumérios, e eles vão construir as primeiras cidades. Lembrando que antes das primeiras cidades nós vamos ter a construção das aldeias. Lembrando, né, das três cidades mais importantes, ou quatro, né, o Urux, Lagash, e aí nós ainda vamos ter essa que nós avaliamos aí, tá? Assur, certo? Mas, no geral, todas aí serão importantes. Mas não se preocupe que numa avaliação a gente não vai perguntar isso não, tá? Aí nós temos as chamadas organizações, a organização dos sumérios, se organizavam em modelos de cidades-estados, como vocês já viram nos slides anteriores, que as cidades-estados tinham modelos de governantes, de governança próprios, chefes, né, religiosos próprios. Então, no geral, aqui os sumérios terão um chefe religioso e militar. No caso, o militar aí, que vai ser chamado papesia, ele vai ser o responsável também pelas construções. Aqui a gente tem um modelo piramidal da estrutura social da Mesopotâmia, né? Lá no topo da pirâmide vai ter o sacerdote, que vai ter um poder muito grande, tendo em vista, tá, pessoal, que a gente está falando de uma civilização politeísta, onde nesse momento se efetua muito aquela ideia de oferendas, né? Então, quando eles conseguiam na agricultura ser próspero, e também na criação dos animais, eles ofertavam, né, como agradecimento
pela boa colheita e também pelo desenvolvimento das chamadas criações, né, deles. A parte de baixo eu tenho aí os aristocráticos, depois eu tenho os militares, os comerciantes, os artesãos, os camponeses, e aí nós vamos ter os escravos na base da pirâmide. Então, esse é o modelo social da Mesopotâmia. Aqui a gente tem um pouco da historinha dos sumérios, né? São os povos que vocês já sabem, desenvolveram a escrita cuneiforme, e essa escrita cuneiforme, as- ela era, vamos dizer assim, ela foi bastante importante para a história, porque assim, ela foi feita, pessoal, como se fosse assim, detalhada ou moldada na argila, certo? Então a argila, quando estava mole ali, aí a galera utilizava ali um estilete para dar forma às primeiras letrinhas, né? O primeiro código de escrita. Então, quando a argila secava, ficava lá a placa sendo utilizada como se fosse ali, tá, gente? Um papel, tá? Porque aqui eram nas placas, tá? E aí ela é chamada de cuneiforme porque os modelos ficavam aí de cunha, né? Depois, quando nós voltarmos no modelo presencial, eu detalho para vocês esse formato, certo? Aqui nós vamos ter entre os sumérios um controle, né, da questão dos rios, eles vão trabalhar a irrigação, até porque é a técnica da agricultura deles também. Aí tem um pouco do detalhamento da escrita cuneiforme, e na argila, né, eles faziam isso aqui, ó, com estilete. A escrita cuneiforme, ela tinha um formato de cunhas, ela era um pouco fundinha, né? Mas só dá para eu mostrar mesmo no modelo presencial, porque aqui dá mais ou menos para vocês entenderem que o modelo de cunha, elas eram, o estilete fazia um pouco com que esse modelo de escrita ficasse um pouco fundinho, que quando você passava a mão assim, tá, gente, você sentia que ali tinha algo escrito. Então, a escrita, no geral, tá, gente, foi algo assim fantástico para o desenvolvimento das civilizações humanas, porque a partir do momento em que se tem uma escrita, vai utilizar aí para o controle das mercadorias, o fluxo de comércio, tá? Então, no geral, foi muito importante. E aos poucos eles vão ter que aguçar essas técnicas, porque nem todo mundo vai ter essas técnicas, então eles vão ter que ensinar as técnicas da escrita cuneiforme para quem quisesse aprender, porque senão ia morrer, né? Só com aqueles que soubessem. Então eles tinham que passar essas técnicas para outras pessoas, porque aqui não tem modelo de escola onde se ensinasse, né? Então quem sabia ali tinha que passar para as outras pessoas. Nós temos aí os sumérios, que são responsáveis pelas técnicas de irrigação, das barragens, os diques, porque eles são os responsáveis, pessoal, pela agricultura. Então, a agricultura sem água não dá, né? Então, eles são os grandes responsáveis por tentar lidar com essa água dos rios Tigre e do rio aí Eufrates. Eles são aí, nesse momento aqui, os gênios da técnica da metalurgia. Eles vão perceber que levando o bronze, né, ao fogo ali, já está derretendo, eles vão utilizar técnicas mais aguçadas dessa metalurgia no bronze, do derretimento do bronze. Eram civilizações aí politeístas. Aí nós temos as cidades dos sumérios, tá? Cristo, Lagash, Uruk, Eridu, Nipu, que compunham aí as cidades sumerianas. Aí, como eles eram politeístas, né? Olha aí a ideia, né? Dos povos. Aí temos um outro povo que também habitou a Mesopotâmia, né? Os Amoritas, porque, lembrando, tá? Essa Mesopotâmia, ela tinha uma construção de vários povos ali que vão habitar essa Mesopotâmia em espaços geográficos muitas vezes diferentes, certo? Então, com o declínio do Império dos Sumérios, né? Aí, aos poucos, nós vamos ter uma unificação desse Império Mesopotâmico, num primeiro momento, né, gente? Porque todo mundo aqui são povos diferentes, que têm características diferentes. Então, aí a gente vai ter o Império Mesopotâmico diante de todos esses povos que são diferentes.
O grande império que vai ser responsável por essa unificação dos povos da Mesopotâmia, tá, gente? Vai ser o Império Babilônico, que vai conseguir, através da sua força, né? Porque é aquela coisa, se os povos aí que habitavam a Mesopotâmia não se subordinassem aos babilônicos, né? Imagina o que poderia acontecer, porque a gente está falando da Babilônia, o Império Babilônico, né? Que dominou todos os outros povos e vai unificar. Eles vão, num primeiro momento, aceitar, tá, a cultura desses povos, só que como eu estou falando, tá, gente, é complicado, porque eles vão unificar através também da força, né? Se eu tenho um exército forte, então eu não posso ter aqueles opositores, porque quem é opositor, eu vou lá e imponho a minha força por intermédio, literalmente, do exército. Então, era assim que funcionava. Aí nós vamos ter um pouco da historinha dos amoritas, eram povos semitas eram povos do deserto, ou seja, eram povos, literalmente, que tinham aquelas características de serem nômades, e vão ser os primeiros componentes do Império Babilônico, certo? É, os povos aí, os amoritas, vão ser os antigos babilônicos, que vão diferenciá-los dos caldeus, que vão ser os fundadores do segundo Império Babilônico. Os primeiros aí, fundadores do primeiro Império Babilônico, vão ser os acadianos, tá? Já do segundo Império Babilônico vão ser quem? Desculpa, tá, gente? Do primeiro Império Babilônico, os fundadores serão aí os amoritas. Do segundo é que serão aí os caldeus. Os acadianos estão lá junto com os sumerianos. Aí nós temos, pessoal, um pouco da historinha do rei Hammurabi, tá? Como vocês já sabem, ele foi o grande responsável pela consolidação do Código de Leis, e aí a gente vai ter a lei aí de Talião dentro do Código de Hammurabi. Aí a gente tem a civilização dos assírios, que eu já falei em slides anteriores, que são os antepassados dos que hoje ocupam, né, o território ali da Síria. Eram povos de origem semita também, e aos poucos vão se tornar sedentários, vão viver do pastoreio, vão habitar aí as margens do rio Tigre, e essa galera aí vão se organizar e tornar-se uma grande civilização militar. E quando a gente fala de civilização militar, eu estou falando de uma civilização que aos poucos vai tentar dominar outros povos e expandir o legado dos assírios, dominando outras extensões territoriais ou ocupando, né, outras faixas territoriais. As conquistas dos povos assírios aí vão chegar, inclusive, pessoal, ao Egito, que é o próximo conteúdo de vocês, fundando aí o Império Assírio com capital em Nínive. Aos poucos aí, tá, gente, eles vão implantar uma biblioteca com mais de 22 mil placas de argila, porque nesse momento a gente só tem a escrita cuneiforme, não se tem papel, tá? Então, eles vão desenvolver a escrita e tudo que eles podiam anotar, eles anotavam nessas placas. Aí a gente tem um pouco da história dos assírios em torno da muralha, lembrando que durante a Guerra Civil da Síria, trazendo para a atualidade, tá, gente? Dentro da história atual, na Síria, o Estado Islâmico, durante a Guerra Civil que a Síria viveu e vive até hoje, né? Nos anos anteriores, com a grande força do Estado Islâmico, hoje ele não tem, né? Porque os Estados Unidos foi lá e teve toda uma intervenção militar na Síria e os Estados Unidos conseguiu aí destruir um pouco da força do Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico, na atualidade, o que eles encontraram dessa civilização assíria dentro da Síria, o legado, né? Eles simplesmente destruíram, gente. O que a gente tem é o que a gente vai mostrar para vocês na história. Mas, por exemplo, a parte física dessas muralhas assírias, do legado assírio, que tinha na Síria, o Estado Islâmico foi lá e destruiu, né? Porque na visão deles, na época, né, o que a imprensa noticiou é que eles, por serem islâmicos, eles acreditavam que todo aquele legado da civilização assíria era um legado de uma civilização que era politeísta e que adorava outros deuses, e que a Síria, por ser um país islâmico, principalmente aí o Estado Islâmico, né, eles queriam uma civilização extremamente monoteísta, e que aquilo ali seriam aqueles resquícios da civilização assíria seriam aí, vamos dizer assim, um modelo de sociedade
politeístas, o que não representava os anseios do Estado Islâmico. Eles destruíram. Aí nós temos essa muralha da Síria. O exército aí era tido com muito, era tido pelos adversários, né, como um exército muito forte, ao mesmo tempo cruel quando dominava os povos, né, que eles conquistavam. E aí o alistamento militar era obrigatório, o que fazia com que a grande maioria dos homens ali não tivessem nem para onde correr, eles tinham que se alistar, tá? Aí a gente tem a civilização dos caldeus. A civilização dos caldeus também é de origem semita, porque todos esses povos da Mesopotâmia aqui, que vão habitar a Mesopotâmia, pessoal, eles eram povos de deserto, né? Eles eram povos ali que eram nômades, eram povos que viviam se deslocando de um local para o outro para buscar alimentos. Quando eles se fixam na terra, né, eles ainda têm aquelas origens semitas, mas eles se tornam sedentários. Eles vivem aí na Baixa Mesopotâmia e foram os responsáveis pela derrota dos assírios, tá? Os assírios que dominavam os povos, eram truculentos, muito violentos, aí chegam os caldeus e dominam os assírios. E aí nós vamos ter o Nabucodonosor, que vai ser o rei, né, dos caldeus. Esse reino dos caldeus vai durar 73 anos, porque depois esse reino dos caldeus vai ser incorporado ao Império Persa. Aqui no caso, né, eles vão ser responsáveis, os assírios, pelos jardins suspensos da Babilônia, tá? Pessoal, não só os jardins suspensos, mas eu vou explicar uma coisa aqui sobre os jardins suspensos. Como eu já estou falando aqui, jardins suspensos, pessoal, deixa eu ver aqui se eu encontro uma coisa mais simples para vocês avaliarem os jardins suspensos. Deixa eu ver aqui se eu encontro no Google. Aguarde aí, tá? As imagens, só para mostrar para vocês. Meus amores, aí nós temos, tá? Isso que eu disse para vocês que ia procurar aqui no Google, só a imagem para vocês verem. Aqui nós temos os modelos de dos chamados jardins suspensos da Babilônia. Dá para vocês perceberem que são jardins feitos, né? São técnicas onde os jardins são quase que aéreos, né? Aí nós temos, olha, um modelozinho dele, ó, dá para perceber. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais a imagem. Uma das imagens, esse aqui. Deixa eu ver se o compartilhamento vai para ele. Deixa eu interromper aqui com o compartilhamento para poder dar certo. Deixa eu abrir aqui ele um pouquinho mais. Deixa eu ver se abre aqui para eu poder passar para vocês. Acho que o pessoal vai. Deixa eu ver, agora vai dar certo. Tá aí, pessoal. Acho que já deu certo. Tá aí, ó. Esse modelo de jardins suspensos. Professora, eu já vi casas que têm esses modelos, tem nas paredes aqui, Teresina, tem muitas casas nesse formato, e a gente, aqui, por exemplo, eu já vi casas até aqui no teto, né, já tem essa parte verde no teto, esses modelos de plantações no teto, porque ajuda na questão do clima, né, na temperatura também, certo? Então, vamos voltar para a nossa aula. Aí, só para vocês verem o modelo do jardim suspenso. Eu também vou mostrar para vocês, pessoal, a Torre de Babel, tá? Deixa eu ver aqui a Torre de Babel. Vou voltar aqui. Torre de Babel, deixa eu ver. Torre de Babel. Meus amores, tá aí, tá? O modelo da Torre de Babel. Essa é a Torre de Babel, literalmente. Ela é muito narrada, pessoal, essa historinha da Torre de Babel, ela é muito narrada na Bíblia, né? Inclusive, quem for
cristão da sala, né? Quem for judeu também da sala, se vê muitas das historinhas no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Que significa Gênesis, significa início, né? Então, no geral, Gênesis significa início, criação. Então, no geral, pessoal, é isso. Vamos voltar aqui agora para o nosso conteúdo. Deu para vocês verem os dois, né? Os jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Essa Torre de Babel na Bíblia, ela trata justamente de que vários povos edificaram essa torre, comprovando, né, a história da Mesopotâmia, que povos de diversas línguas falavam línguas diferentes, e muitas vezes eles nem se entendiam, né, na construção da torre, porque eles falavam línguas completamente diferentes uns dos outros, tá? Nesse caso, nós vamos ter um pouco da... Deixa eu ver se eu passei. Acho que não. Tá certo, tá? Aí nós vamos ter esses povos cultivando trigo, cevada, linho, gergelim, que inclusive gergelim hoje também é muito usado aqui no Brasil. Vão extrair azeite para alimentação, vão produzir, né, na agricultura as chamadas árvores frutíferas que davam até mais, né, do que eles imaginavam de frutas. Vão produzir aí raízes e legumes. A agricultura era a base dessa civilização, né? Isso aí vocês já sabem. Gente, não esqueçam, tá? Que o Nabucodonosor é o rei dessa civilização. E aí ele vai governar por 60 anos. Depois que ele morre, aí os persas vão dominar. Então, o rei Dario. Se não me engano, é o rei Dario, porque tem o rei Dario, tem o Dario, se não me engano, o pai, e Dario primeiro, o filho. Se não me engano, é assim. Aí nós temos a agricultura como base, os babilônicos aqui, todos vocês já ouviram falar dessa civilização dos babilônicos. Quem não ouviu, vai ouvir agora, até porque todos já estudaram, né? Mas vamos aí, os babilônicos responsáveis, né, pela amplitude do conhecimento da astronomia, porque eles eram voltados à ciência dos astros, estimula-se, né, que até quando Jesus nasceu, que os reis magos teriam ido ofertar, né, incenso, mirra e aloé, se não me engano, foi essa sequência correta, né, ofertar para Jesus, aqueles reis magos teriam sido guiados por uma estrela, né, aquilo ali mostra muito o conhecimento dos babilônicos, tá? Os babilônicos vão dividir os anos aí em meses, no caso aí 12 meses. Vão dividir os meses em semanas e semanas em dias. O que vem nós temos muito dos babilônicos nessa nossa cronologia, não temporal, né? Nessa cronologia de anos, meses, dias e horas, certo? Então, eles serão os responsáveis, horas, minutos e segundos, né? Eles vão ser os responsáveis por isso, até porque eles eram muito ligados à astronomia e tinham muitos conhecimentos aí, e aos poucos, o calendário que nós temos vai ser muito aí focado na sabedoria dos babilônicos. Claro que quando a gente fala do marco temporal, ele é um calendário gregoriano, cristão, no qual os anos começam a ser contados a partir do nascimento de Cristo. Aí a gente tem o desenvolvimento da matemática, tá? Entre os caldeus vai ser intenso. A gente vai ter aí entre os caldeus, que eram um dos povos aí mesopotâmico, o sistema matemático sexagesimal, baseado aí no número 60, que até então, né, eles serão os grandes responsáveis pela essa questão da numerologia da matemática, porque até então não se tinha, né, esse sistema matemático baseado no número 60, vão ser os grandes responsáveis pela ampliação dos conhecimentos de medicina. E isso, gente, não é essa medicina de hoje, é a medicina daquela época, que foi considerada aí um grande marco desses povos, certo? Aí nós temos a escrita cuneiforme, que vocês já sabem, foram os sumérios, vai ser usada pelos sírios, hebreus e persas, que são outras civilizações antigas, que aos poucos a gente vai tentar passar para vocês o legado dessas civilizações. Essas são civilizações do qual as necessidades deverão ser sempre pautadas na questão da agricultura, de subsistência, na criação dos animais. Aos poucos, né, eles vão tornar a escrita como
uma necessidade de desenvolvimento da sociedade, porque vai, a partir do momento em que a escrita cuneiforme ela vai se desenvolver, ela vai ajudar demais no desenvolvimento social. Nós vamos ter o desenvolvimento da literatura com o mito da criação e a epopeia de Gilgamesh, né, que trata da aventura do amor e coragem desse herói deus, cujo objetivo era obter a imortalidade. Aqui, pessoal, é o chamado mito, né, dentro da literatura. E aí eu não vou passar para vocês a epopeia de Gilgamesh, mas eu já peço para vocês, porque tem no YouTube vídeos sobre a epopeia de Gilgamesh, para vocês verem um pouco o que era, o que se tratava esses mitos dentro da literatura, tá? O Código de Hammurabi, que é o código de lei que a gente já falou, inclusive dentro das leis que estão dentro do Código de Hammurabi, tem a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi vai ser feito pelo rei Hammurabi, vai ser uma compilação, uma junção de leis sumerianas com as tradições semitas, que eram as tradições dos povos aí que habitavam as regiões do deserto e que muitas vezes eram até nômades. O Código de Lei contém 200, o Código de Hammurabi, desculpa, é um código de lei que vai conter 282 leis, e vai conter todos os aspectos da vida babilônica, dos povos babilônicos, desde a compilação do que poderia e do que não poderia ser feito pelo comércio, a ideia da propriedade privada, a ideia da herança, os direitos da mulher, a questão da família, do adultério, a questão das punições, né? Do adultério, as falsas acusações e o modelo de escravidão, como a escravidão deveria ser regida. Então, o código já está falando, era um código de leis, né? Aí nós temos um pouco o artigo aí 227. Se um construtor edificou uma casa para um avlum, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Então era assim, aqui nesse caso é a lei de Talião, artigo 227 traz a lei de Talião, hein? Olho por olho, dente por dente. Aí a gente tem na arquitetura um pouco da história da civilização aí, mesopotâmica, se desenvolveu em torno das artes, construíram vários templos e palácios que até hoje, pessoal, são muito visitados, tá? No Iraque. Claro que alguns também foram destruídos por conta do período aí da ditadura de Saddam Hussein. Na Mesopotâmia, os deuses, eles tinham representação do bem e do mal. A gente vai ter também, além dessa representatividade, né, os templos também se desenvolviam dentro desses templos religiosos, as atividades comerciais. Lembrando que quem era o coordenador do templo, né, era o Papezi, que era tido até como um deus e comandava os poderes políticos e religiosos do templo. Por isso ele comandava o templo. Os principais deuses da religião mesopotâmica, Anu, deus do céu, olha a mitologia, tá, gente? Shamak, deus do sol, Enlil, deus do vento e das chuvas, Marduk, deus protetor da cidade da Babilônia. Aí a gente tem Istá, deusa da chuva, da primavera e da fertilidade. Aqui, gente, é uma revisãozinha bem básica, tá? O mais antigo código de leis escrito, cuja característica é a pena de talião, no caso aí, a lei de talião, isto é, olho por olho, dente por dente, é chamado de Código de Hammurabi. Aí foram os povos que habitavam a Mesopotâmia, que desenvolveram uma das mais antigas formas de escrita usada para registrar seus bens e as transações comerciais. A escrita que vocês sabem, que é a escrita cuneiforme. E aí, porque era feita de sinais que tinham uma forma de cunha, que a gente não falou sobre as cunhas, a gente só não mostrou elas, e mostrou até na argila, né? Só que até falei que quando você passa a mão assim, você sente áspero por conta das letrinhas que são um pouco fundas. Os assírios destacaram-se né, claro, pelo militarismo organizado e cruel. Eles eram muito cruéis com os povos dominados. Com base nos códigos de leis mais antigos da história da humanidade, o princípio de Talião determinava olho por olho e dente por dente, né, gente? A gente já até falou. A extensa área produtiva que abrange as terras desde o Golfo Pérsico na atualidade, tá? Passando pelo Mar Mediterrâneo, atingindo o Egito, região que foi o berço das mais antigas civilizações,
denomina-se Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, tá? Do mais, pessoal, nós vamos ficar por aqui e estudem bastante, tá? Eu vou passar o material e vocês aproveitem e dão uma lida, tá? Porque em casa é sempre bom vocês estarem aprofundando, né? E aperfeiçoando a leitura, para serem capazes aí de interpretar também os textos e dar as respostas precisas, principalmente nas questões objetivas. Marcar respostas corretas detém muito da capacidade do aluno de interpretar o comando da questão e o texto da questão. Do mais, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau.